Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, preocupa muita gente: queda de cabelo. A ideia é entender um pouco melhor os diferentes tipos e por que um exame bem feito do couro cabeludo é tão crucial. E para guiar essa nossa conversa, a gente está se baseando no material que foca justamente no exame físico, sabe? Nos detalhes que a gente observa ali. Exato. O material detalha várias condições que podem aparecer no exame dermatológico. E é isso que a gente vai explorar. Nosso objetivo aqui é conseguir diferenciar condições comuns, tipo alopecia androgenética, alopecia areata, eflúvio telógeno e também, muito importante, entender por que olhar para diferentes tipos de pele e cabelo faz toda a diferença. Então vamos lá, começando talvez pela mais conhecida. Perfeito. E vale super a pena reforçar, né? O exame do couro cabeludo não é um detalhe, gente. É parte essencial da avaliação dermatológica completa. Pode dar pistas valiosas sobre a saúde como um todo. Não dá para negligenciar. Ótimo. Então vamos começar pela alopecia androgenética. Essa é que o pessoal geralmente chama de calvície comum, né? Aquela perda de cabelo mais gradual, ligada à idade, que afeta homens e mulheres. É isso. Isso mesmo. É a causa mais frequente, disparado, e ela tem padrões bem característicos que mudam um pouquinho entre homens e mulheres, sim. Ah, é? Como assim? Nos homens, o clássico é começar a perder cabelo nas entradas, sabe? Na região temporal, e também no vértice, lá no topo da cabeça. É uma progressão meio previsível e simétrica. Geralmente afeta os dois lados igual. E um ponto importante: no exame, a gente não costuma ver sinais de inflamação forte na pele, tipo vermelhidão, que a gente chama de eritema, ou muita descamação. É a famosa calvície de padrão masculino. Entendi. E para as mulheres? O material que a gente viu indica que é diferente, né? Mesmo também tendo a ver com idade, genética, hormônios. Como é essa diferença na prática? Sim, a base é parecida, genética, hormônios, mas o jeito que aparece é outro. Nas mulheres, a perda costuma ser mais difusa, espalhada pelo topo do couro cabeludo. A gente chama de rarefação na coroa. Geralmente, a linha da frente do cabelo fica mais preservada do que nos homens, sabe? Não tem aquele recuo tão marcado nas entradas. A perda também é progressiva, mas dá mais a sensação de um afinamento geral dos fios ali em cima do que áreas totalmente calvas, como pode acontecer no homem em estágio avançado. Então, apesar do impacto estético, que pode ser grande, né? Do ponto de vista médico, assim, estritamente falando, a alopecia androgenética não costuma ser um sinal de alerta para outras doenças mais sérias. Em geral, não. Ela é vista como uma condição do próprio folículo, né, influenciada pela genética e pelos hormônios, principalmente a ação daquele DHT nos folículos que já tem essa tendência. Claro, uma avaliação médica é sempre importante para confirmar e descartar outras coisas, mas, isoladamente, a alopecia androgenética não costuma indicar um problemão de saúde sistêmico, não. Mas nem toda queda de cabelo segue esse padrão mais lento ligado à idade, né? O material traz outra condição bem importante, a alopecia areata, que me chamou a atenção porque a origem é totalmente diferente. É autoimune. Isso muda tudo, imagino. Muda tudo, completamente. A alopecia areata acontece porque o próprio sistema de defesa da pessoa ataca os folículos de cabelo. E isso reflete direto no jeito que ela aparece. Como assim? Diferente da androgenética, que tem aqueles padrões mais definidos, simétricos, a areata é tipicamente focal. Quer dizer, aparecem áreas de perda de cabelo bem redondinhas, ou ovais, como se fossem clareiras, sabe? E podem surgir em qualquer lugar do couro cabeludo, não tem essa de ser simétrico. O relato clássico é a pessoa falar: nossa, notei de repente uma falha aqui, um buraco sem cabelo. Uhum. E o interessante que o material destaca é que, mesmo sendo uma coisa autoimune, muitas vezes não tem aqueles sinais visíveis de inflamação, tipo vermelhidão, cicatriz. Isso parece meio estranho, né? Por que não inflama visivelmente? Pois é um ponto fascinante e que ajuda a diferenciar a alopecia areata de outras doenças que inflamam o couro cabeludo. A briga ali, a reação imune, acontece mais fundo, sabe? Ao redor do bulbo do folículo. E essa região não necessariamente causa alterações que a gente vê na superfície da pele, como inchaço, vermelhidão, dor.
A pele na área da alopecia areata geralmente parece normal, só que sem cabelo. Isso pode até confundir no começo, se a pessoa não está ligada nessa possibilidade. Faz sentido. E tem algum sinalzinho mais específico que ajuda a identificar no exame? O material fala alguma coisa de pontos de exclamação? Sim, o sinal do ponto de exclamação é um achado bem característico, apesar de não estar sempre lá. São uns cabelinhos bem curtos, quebrados, que ficam na borda da área sem cabelo. O interessante é o formato deles. São mais fininhos e claros perto da raiz e mais grossos na ponta. Lembra mesmo um ponto de exclamação. Isso acontece porque o ataque imune afina a base do fio que está crescendo, aí ele fica fraco e quebra fácil ali. Achar esses cabelos é uma pista bem forte para a gente pensar em alopecia areata ativa. Ok. Então saímos da areata, que é focal autoimune, e vamos para outra causa comum de preocupação, o eflúvio telógeno. A descrição no material lembra um pouco a alopecia androgenética feminina, porque a perda é mais difusa, né? Mas o ponto-chave parece ser a causa e o tempo, é isso? Exatamente. O eflúvio telógeno é isso, uma queda de cabelo aumentada, difusa, no couro cabeludo todo. A grande diferença é que ele não é uma doença do folículo em si, mas uma resposta do corpo a algum gatilho, algum estresse físico ou emocional que aconteceu. Por isso, geralmente, é temporário, tá? O material que a gente viu lista alguns gatilhos bem clássicos. E quais seriam esses principais que o material menciona? Olha, o pós-parto é um exemplo muito, muito comum. Acontece uns meses depois do bebê nascer. Outro gatilho frequente é o pós-operatório de cirurgias grandes, tipo cirurgia cardíaca ou bariátrica, que é um estresse metabólico enorme para o corpo. Além disso, o material aponta outras coisas. Febre alta, infecção séria, dietas muito malucas, perda de peso rápida, problema de tireoide, sabe, estresse emocional forte e às vezes até falta de nutriente, tipo falta de ferro ou proteína baixa no sangue e a tal da hipoalbumemia, que pode indicar um problema nutricional ou inflamatório. E parece que tem um mecanismo por trás disso tudo, né? Que liga esses gatilhos tão diferentes. Como o corpo reage a esses estresses para causar a queda? Sim, a ideia mais aceita é que quando o corpo passa por um estresse grande, ele meio que decide economizar energia, sabe? Redireciona os recursos para as funções vitais e corta o que não é essencial naquele momento, como o crescimento do cabelo. Isso faz com que um monte de folículos entre mais cedo na fase de repouso, que é a fase telógena. E aí, uns meses depois, esses cabelos caem todos juntos, resultando naquela queda acentuada que a pessoa nota. Entendi. E para confirmar essa sensação da pessoa de que está caindo mais cabelo que o normal, tem aquele teste simples que dá para fazer no exame, o teste de tração capilar, ou hair pull test. Como é que ele funciona na prática? É um teste super direto e ajuda muito no consultório. O examinador pega uma mechinha de cabelo, uns 50, 60 fios, não precisa contar, é no olho mesmo, perto da raiz. Aí faz uma tração leve, mais constante, deslizando o polegar e o indicador pela mecha, da base até a ponta. Certo. E o que a gente espera? O que indica que tem algo errado? Bom, no normal é para sair bem pouquinho fio, tipo 0, 1, 2. O material indica que se saem consistentemente mais de 3, 4 ou 5 fios a cada puxada em diferentes áreas, aí o teste é positivo. Isso sugere que está tendo mesmo uma liberação maior de fios pelos folículos, né? Apoia a queixa da pessoa e reforça a suspeita de eflúvio telógeno. Daí para frente, passo a investigar qual foi o gatilho específico para aquela pessoa. Falando nesses testes, né? E na importância de achar a causa certa, de saber interpretar os sinais. Fica muito claro como ter informação de qualidade e as ferramentas certas faz toda a diferença, seja na clínica ou na hora de estudar, né? Aliás, para quem é estudante e está nessa batalha de se preparar de verdade, vale a dica. Entra agora em medcoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil.
Tem prova anterior de tudo quanto é instituição, questão comentada, resumo prático, aula completa e até flashcard pronto para revisar onde quiser. Fica a dica aí. Sem dúvida, ter acesso a recurso confiável é fundamental. E essa necessidade de informação direcionada, de prestar atenção nos detalhes, leva a gente para outro ponto crucial que o material que a gente analisou destaca: a importância de considerar as diferenças de tipo de pele e tipo de cabelo de cada um na hora da avaliação. Então, como é que essa diversidade toda de tom de pele, de tipo de cabelo, entra na história? Por que não dá para avaliar todo mundo do mesmo jeito? Porque as características da pele e do cabelo de cada pessoa influenciam, sim, a chance dela ter certas condições. E também pode mudar o jeito que algumas doenças aparecem, sabe? O material é bem claro nisso. Uma avaliação dermatológica, incluindo a do couro cabeludo, para ser boa mesmo, precisa levar isso em conta. Não dá para usar a mesma régua para todo mundo, senão a gente pode errar. E o material chega a dar exemplos concretos dessas diferenças? Dá sim. Menciona alguns bem conhecidos. Por exemplo, pessoas com pele mais escura, fototipos mais altos, têm uma tendência maior a formar queloide, aquela cicatriz grossa, sabe? Que cresce para fora da ferida original. Outra condição que cita, mais comum em pessoas negras, é a acne queloidiana da nuca. É uma inflamação crônica dos folículos ali atrás do pescoço e couro cabeludo, que acaba formando umas cicatrizes duras e faz perder cabelo no local. Bem chato. E do outro lado? Peles mais claras. Por outro lado, quem tem a pele muito clara, os fototipos baixos, a gente sabe que é mais vulnerável ao dano do sol, né? Da radiação UV. Então, tem um risco maior de câncer de pele, tipo carcinoma basocelular, espinocelular, inclusive no couro cabeludo, se o cabelo já estiver mais ralo. E o tipo de cabelo em si? A estrutura do fio, os hábitos de pentear, isso também conta. Conta muito. O material menciona a alopécia de tração, por exemplo. É uma queda de cabelo causada por puxar demais o cabelo por muito tempo, sabe? Tensão crônica nos folículos. Geralmente por causa de penteado muito apertado, tipo trança raiz, rabo de cavalo muito forte ou usar extensão muito pesada. Embora possa acontecer com qualquer um, a gente vê bastante em populações que usam esses penteados com mais frequência, como mulheres negras, por exemplo. Às vezes, a própria estrutura do fio pode deixar ele mais fácil de quebrar com essa tensão. Então, o recado principal é esse: o profissional de saúde tem que estar ligado nessas diferenças, nessas predisposições, precisa se informar sobre o que é mais comum em cada grupo e adaptar a avaliação, sabe? Olhar para a pessoa, para a pele dela, para o cabelo dela. A avaliação tem que ser individualizada, não tem receita de bolo. Certo, nossa, a gente cobriu bastante coisa hoje. Então, recapitulando rápido, a gente diferenciou a alopécia androgenética, né? Aquela da idade, com padrões masculino e feminino. Depois, a alopécia areata, que é autoimune, faz aquelas falhas redondas, sem inflamação na pele, mas pode ter o tal sinal do ponto de exclamação. E o eflúvio telógeno, que é aquela queda geral, difusa, ligada a algum estresse e que a gente pode checar com teste de tração. E fechamos falando dessa importância crucial de olhar para a diversidade de pele e cabelo na hora de avaliar. Foi isso, né? Exatamente. E toda essa conversa reforça uma coisa muito importante na medicina, na observação clínica em geral. Prestar atenção nos detalhes e conhecer as variações. Não é só achar um sinal no couro cabeludo, mas conectar isso com a pessoa toda, com a história dela, com as características dela. E isso me faz pensar numa coisa para a gente refletir, que meio que surge disso tudo. Será que a gente não devia olhar para essas alterações que parecem simples, sabe? Uma mudança no cabelo, uma queda mais forte. Será que não são mensageiros, indicadores talvez sutis de coisas maiores acontecendo no corpo? Níveis de estresse, respostas inflamatórias que ainda não deram outra cara. Fica aí o convite para a gente ter uma escuta mais atenta para os sinais, às vezes silenciosos, que o nosso corpo manda o tempo